Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre evapotranspiração. Então guarda este tema, que esse tema é muito importante. Então, parte 1. O que é evapotranspiração? Provavelmente você uma vez já ouviu falar sobre isto. Evapotranspiração é uma palavra formada pela palavra evaporação e transpiração. E não é à toa que se tem esse nome, pois evapotranspiração é um processo da soma de dois processos, que é o processo da evaporação e da transpiração. Então, neste solo aqui, pintadinho de amarelo, possui água aqui. Essa água ela é absorvida pelas raízes, ela sobe aqui pelo caule e sai pelas folhas para o ar atmosférico. Esse processo de perda de água pela planta é chamado de transpiração. E a água que está aqui, ela também se perde diretamente do solo para a atmosfera. Esse processo é chamado de evaporação. Então, a evapotranspiração, ela tem essa sigla aqui, ET. A evapotranspiração, ET, depende da energia, da demanda atmosférica e da disponibilidade de água. Então, se tiver pouca água no solo, a evapotranspiração será menos. Se há pouca energia, quando eu falo de energia, eu me refiro à radiação solar. É o que fornece energia para esse sistema. Então, se há bastante energia, bastante radiação solar, haverá maior evapotranspiração. Demanda atmosférica está bem relacionado com a umidade do ar. Se o ar está próximo já da saturação, ou seja, umidade relativa 100%, então não cabe mais vapor de água no solo, então a demanda atmosférica será baixa. Já quando o ar está bem seco, a demanda atmosférica é maior e proporciona uma maior evapotranspiração. A evapotranspiração é importante para determinar a necessidade de água das culturas agrícolas e para o planejamento agrícola. Então, além do manejo da irrigação, que é calcular a quantidade de água e quando aplicar água, que depende da evapotranspiração, a evapotranspiração também pode ser utilizada para o planejamento agrícola, para tomar decisões. Então, mais à frente terá outro vídeo sobre balanço hídrico-climatológico. Então, vai estar relacionado sobre isso, vai tratar um pouco sobre isso. Então, dando continuidade, só recordando aqui, quando trata a unidade milímetros por dia, então isso é equivalente a litros por metro quadrado por dia. Então, se um produtor disser assim, olha, lá na minha lavoura a evapotranspiração foi de 4 milímetros ontem. Ou seja, o ontem, que foi um dia, perdeu 4 milímetros. O que isso significa? 4 litros para cada metro quadrado durante um dia. Então, se a área dele tem 1 hectare, 1 hectare é igual 10.000 metros quadrados, então 10.000 metros quadrados. Se perdem 4 milímetros, então perdeu de água para aquela. Não é que perdeu, a planta e o solo, no caso, juntos, né, evaporou e transpirou a somatória de 4 milímetros. Então 4 milímetros é 4 litros por metro quadrado. Se a área são 10.000 metros quadrados, então foram 40.000 litros de água em um dia que o produtor teve ali na sua área. Então ele vai ter que repor depois todo esse volume. Então está muito ligado com o manejo da irrigação. Então aqui, ainda falando da unidade milímetros, se eu tenho um cubo de área 1 metro por 1 metro e por 1 metro de altura, neste cubo inteiro aqui, que tem 1 metro cúbico, ele cabe 1.000 litros de água dentro dele. Se eu adiciono 1 litro, esse 1 litro ele vai subir aqui no cubo 1 milímetro. Então veja bem, se no cubo cabe 1.000 litros e se a altura dele é 1 metro, lembrando que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Então, ao mesmo tempo que cabe 1.000 litros no cubo de água, ele tem 1.000 milímetros de altura. E quando eu adiciono 1 litro, ele sobe 1 milímetro.
Quando eu adiciono 2 litros, sobe 2 milímetros. Se eu adicionar 500 litros, vai subir 500 milímetros. E se eu adicionar 1000 litros, vai subir, vai preencher todo o cubo, os 1000 milímetros de altura. É por isso que 1 litro sobe 1 milímetro e 1 metro quadrado. Tá? Então, agora, falando dos processos separados de evaporação e transpiração, começar pela evaporação. Então, é um processo físico em que a água passa do estado líquido para o gasoso por receber energia, ou seja, radiação e temperatura provindos do Sol. Então, o processo de evaporação ele cessa, ou seja, ele reduz muito, podendo até parar, com umidade relativa de 100%. E aumenta a evaporação quando a umidade reduz. O vento ele ajuda no secamento da superfície. Então, imaginar o seguinte: estamos falando agora da evaporação de água no solo. Se não houver vento, então aqui vamos imaginar o solo, a superfície. Então, se esse solo está seco e se o ar atmosférico em cima do solo está seco e se o solo está úmido, ou seja, dentro do solo tem água, essa água do solo vai migrar para o ar atmosférico. Se não tem vento, essa camada próxima do solo vai elevar a umidade. O que isso proporciona? Quando a umidade é elevada, não tem mais espaço para a água passar do solo para o ar. Então, esse fluxo de água vai reduzir. Quando tem o vento vai retirar esse ar saturado, esse ar com bastante umidade, e vai dar espaço para um ar com menos umidade. Então, o vento ele ajuda no secamento da superfície. Então, imagina se lavar uma camiseta, se você colocar num varal que está ventando bastante, o vento vai retirando as camadas saturadas e vai fazendo com que seque mais a umidade da roupa, tá? Então, sem vento, o processo de evaporação é menor, assim como o processo de secagem de uma roupa também é menor, sem o vento. Então, agora, transpiração. É o processo físico e biológico. Por que biológico? Porque agora nós temos a planta. Então, além da radiação, temperatura, umidade relativa e vento, considera-se os fatores biológicos, em especial o controle dos estômatos. Então, os estômatos são os espaços em que a água, por difusão, ela sai da planta e vai para a atmosfera. Então, dependendo da espécie, essa espécie pode ter mais ou menos estômatos, elas podem ter estômatos maiores ou menores. Então, tudo isso interfere. Cada planta tem uma maneira, né, uma taxa de transpiração diferente devido a essa sua morfologia. A absorção de água no solo permite a absorção de nutrientes do solo. Então, isso é muito importante. Falando, às vezes pode pensar assim, mas se você analisar, por que, que a transpiração é considerada como produtiva? Porque é nesse processo em que a água ela é absorvida pela raiz, ela vai subindo na planta e ela sai da folha, é nesse processo em que a planta ela absorve os nutrientes. É pela água, a água mais os nutrientes forma a solução do solo. E é nessa solução que a planta absorve. A planta não tem a capacidade de absorver apenas um nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o boro, sozinho. Ela vai absorver junto com a água, numa solução, né, que é a água com seus nutrientes. Então, veja que importância que é esse processo da transpiração, né? Então, falando aí da parte da nutrição. Então, aqui, né, os elementos radiação, temperatura, umidade relativa, vento, e esse processo biológico, que é a abertura dos estômatos, interfere na transpiração. Inclusive, algumas plantas, elas fecham o estômago, então ela fecha essa porta para evitar que a planta perda mais água. Então, é uma estratégia de sobrevivência. Então, os estômatos podem atuar como regulador quando o solo não contém água ou quando a planta não absorve em fluxo suficiente. Então, num dia, tem duas situações. Se o solo não tem muita água,
Então a planta ela pode regular essas portinhas para que esses estômatos eles dificultem a saída de água. Então quando o solo não tem muita água, não tem umidade elevada. E também mesmo o solo tendo água suficiente, às vezes as folhas, né, a perda de água lá nas folhas está muito alta, porque às vezes está um dia quente, umidade baixa. Então os estômatos eles também podem controlar essa abertura e fechamento dos estômatos para regular, né, porque a planta se ela não está dando conta de absorver a mesma quantidade de água que se perde pelas folhas, então os estômatos eles também têm essa função de regular. A demanda atmosférica, lembra que eu falei de demanda atmosférica, que está relacionado com a umidade. Depende do déficit psicrométrico. Então guarda bem, o que é déficit psicrométrico? É uma relação da pressão de vapor de saturação menos a pressão de vapor atual. O que é isto? Quando o ar ele está saturado, a umidade relativa é de 100%, vamos considerar que a pressão de vapor é de 3. Quando o ar ele está com uma umidade muito baixa, vamos considerar que ele tem um valor de 1. Então a diferença é 2. Quando o solo, quando o ar, vou dar outro exemplo, ele está saturado, eu comentei 3 no exemplo. Agora, se ele tiver não tão seco, ele não vai ser 1, ele já vai ser o quê? 2. Então a diferença vai ser de 3 para 2, 1. Essa diferença entre a pressão de vapor saturado e a pressão de vapor atual é chamado de déficit psicrométrico. O que isso no final das contas quer dizer? O seguinte, quando o solo ele está muito seco, a pressão vai ser baixa e vai ter uma diferença muito grande entre a pressão quando ele está saturado. Então, o déficit psicrométrico vai ser maior. E se ele está seco, ele vai ter uma maior demanda atmosférica. Ou seja, vai haver mais transpiração e também evaporação. Então, quanto mais seco o ar, maior será a demanda atmosférica. O movimento da água tende ao estado de menor energia. Isso daqui também é muito importante, porque muitas vezes fica-se uma dúvida, mas por que a água sobe na planta? Por que ela sai da folha para o ar atmosférico? Então imagine o seguinte, se você pegar um copo de água, um copo cheio de água e virar, essa água vai cair no chão. Isso é óbvio, né? Porque o estado de energia deste ponto até o chão, aqui em cima, é maior do que próximo do chão. Então, quando a gente analisa em termos de altura, nós estamos colocando uma energia, no caso, relacionado à altura. É possível isto. Quando nós tratamos da planta na transpiração, o que se justifica a absorção de água pela planta é que a energia, no caso no meu exemplo, ela foi de uma maior energia para uma energia mais baixa, por isso que a água ela desce, então ela vai da maior para o menor, que é o que está escrito aqui, ó, o movimento tende a menor energia. Então a energia no solo é maior e a energia no ar atmosférico, no caso, é menor. Mas tem algumas coisas nesse meio. Então, a energia da água no solo é maior do que a energia da água nas raízes, que é maior do que a energia, a água nas raízes é maior do que a energia da folha, e a energia da água na folha é maior do que a energia da água no ar atmosférico. Então, a água ela vai se movendo para o local de menor energia e desta forma ela vai percorrendo a planta, tá? Assim como isso justifica o movimento da água do solo até a atmosfera, né, passando pela planta, que é a transpiração, tá? Vai ter vídeo explicando mais sobre esses números. Eu falei sobre energia, sobre potencial, mas de uma forma generalizada esse exemplo que eu trago hoje. Então, o potencial total da água, que pode ser chamado potencial hídrico, é uma forma de medir a energia para inferir sobre o movimento.
Então aqui, ó, é o que eu expliquei agora há pouco. Então o potencial do solo é maior que o das raízes, o da raiz é maior do que o das folhas, o da folhas é maior que o da atmosfera. Então a água ela vem por esse caminho. Ou como o do solo, o potencial do solo é muito maior do que da atmosfera, ela pode vir do solo, a água diretamente para a atmosfera, que é a evaporação. Quando faz esse caminho é a transpiração. Esse potencial total, ele é a soma de outros potenciais. Não vai fazer parte desse vídeo, como eu comentei, mas aqui já dá para se ter uma ideia porque que a água faz esse caminho. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo.